Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 25 de novembro de 2024, então vamos para mais uma rodada de notícias. Então, vamos para cima, valeu! Bom dia, Hezbollah! E aí temos mais um boom da IDF em um ataque realizado pela Força Aérea que desmantelou a estrutura do Hezbollah ali nas proximidades de Beirute, nos subúrbios de Beirute, meus amigos. Veja mais uma vez esse grande boom. E aqui imagens de Beirute, um grande boom contra uma estrutura, contra um prédio que era utilizado pelo Hezbollah. Veja mais uma vez esse ataque da Força Aérea. E aqui, meus amigos, um ataque realizado pela Força Aérea também lá em Beirute, mostrando que após a explosão algo aconteceu e muita fumaça começou a tomar conta daquele lugar, o que significa que esse lugar era um depósito de armas que ficava localizado lá em Beirute. Esse local foi atingido pela Força Aérea em uma grande operação que desmantelou no dia de ontem aproximadamente 12 centros de comando do Hezbollah. O Hezbollah está virando pó. E aqui mais outra explosão desse mesmo local, mas vista de um outro ângulo. Veja Beirute ao fundo e de cima vem um presente para o Hezbollah enviado pela Força Aérea de Israel. Veja então mais uma detonação, mais uma destruição de uma infraestrutura que era utilizada pelo Hezbollah. Veja mais uma vez esse grande boom. E muita gente assistindo de longe porque a IDF avisa o momento, o horário em que vai atacar determinado alvo. E aqui não foi diferente. E a IDF divulgou essas imagens mostrando um lançador do Hezbollah que seria utilizado para um ataque contra Israel. No entanto, a Força Aérea identificou e destruiu esse veículo, bem como todas as munições que estavam em lançadores. E nessa imagem, o que você vê são dois soldados do sexo feminino capturando um terrorista, meus amigos. Vejam que os soldados estão cuidando muito bem desse terrorista. E essas imagens são lá da faixa de Gaza, em mais um ataque da Força Aérea. Veja mais uma vez esse grande boom. E os Estados Unidos, através da Casa Branca, condenou o assassinato de Zvi Kogan, o rabino que foi morto lá nos Emirados Árabes Unidos. Segundo consta aqui no The Jerusalem Post, a Casa Branca e outras autoridades americanas condenaram o assassinato do emissário Chabad aos Emirados Árabes Unidos, o rabino Zvi Kogan, dizendo o seguinte: condenamos nos termos mais fortes o assassinato do rabino Zvi Kogan nos Emirados Árabes Unidos. A declaração diz também que este foi um crime horrível contra todos aqueles que defendem a paz, a tolerância e a coexistência. E o The Jerusalem Post afirma que os Emirados Árabes Unidos prenderam 3 suspeitos de assassinato do rabino israelense Zvi Kogan, que foi assassinado nos Emirados Árabes Unidos. E segundo o fonte aberta Intel, os assassinos do rabino Kogan não foram presos nos Emirados Árabes Unidos, mas em um país diferente para onde eles haviam fugido. Eles foram posteriormente deportados de volta para os Emirados Árabes Unidos e agora os Emirados Árabes Unidos determinarão para quem trabalharam antes de prosseguir com as suas prováveis execuções, meus amigos. E aqui nós temos 3 imagens dos supostos assassinos do rabino Kogan. Veja mais uma vez essas 3 imagens dos supostos assassinos
do Rabino Kogan, e aqui está a foto do rabino que infelizmente foi assassinado. Agora, esses 3, caso sejam condenados, serão executados lá nos Emirados Árabes Unidos. Meus amigos, e o corpo do Rabino Kogan foi liberado e o seu corpo está a caminho de Israel. Aqui temos a casa de um terrorista do Hezbollah e após a visita de Israel que destruiu tudo. Então aqui temos o antes e o depois, ou seja, o terrorismo não compensa. E o que vocês veem aqui é neve, a primeira neve do ano lá no Monte Hermon. Mas onde fica, Márcio? Isso fica lá em Israel. E eu acredito que você não sabia que Israel nevava, mas neva, meus amigos. Isso é lá no norte. Inclusive, nesse lugar tem uma pista de esqui e quando você for visitar Israel, você pode ir passear nesse lugar, que é um lugar muito bonito. E a Força Aérea elimina mais um comandante. Segundo o The Jerusalem Post, a Força Aérea eliminou o líder do batalhão Jabalia do Hamas, Ahmad Abu Hussein, lá na faixa de Gaza. Segundo consta aqui no The Jerusalem Post, a Força Aérea de Israel, sob a direção da IDF e da inteligência do Shin Bet, eliminou o terrorista Ahmad Abid El-Alim Abu Hussein, um nome grande, não é mesmo? Responsável pelo lançamento de foguetes no batalhão Jabalia Ocidental do Hamas, e também outro terrorista que participou do massacre de 7 de outubro, disseram os militares nesta segunda-feira. Abu Hussein teria sido o responsável por vários ataques de foguetes e morteiros contra cidadãos israelenses e soldados da IDF. Ainda nesse mesmo ataque, vários outros terroristas do Hamas foram eliminados, incluindo o terrorista Mohammed Abid al-Rahman Mohammed Zakouti, que se infiltrou em território israelense e participou do massacre de 7 de outubro, afirmou a IDF. E aqui temos o fim trágico desse terrorista que foi eliminado pela Força Aérea. Veja mais uma vez esse grande ataque da Força Aérea que mandou mais um terrorista pelos ares. O terrorista e também os seus amiguinhos que estavam juntos nesse lugar. Meus amigos, e Justin Trudeau acordou e se manifestou contra aqueles atos violentos praticados no dia de ontem por simpatizantes de terroristas. E essa matéria também está aqui no The Jerusalem Post. E segundo o The Jerusalem Post, Justin Trudeau afirmou o seguinte: o que vimos nas ruas de Montreal na noite passada foi terrível. Atos de antissemitismo, intimidação e violência devem ser condenados onde quer que os vejamos. Meus amigos, hoje uma segunda-feira, um dia muito abençoado em que a gente acordou com aquela disposição de trabalhar e estamos aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu nesse canal, aqueles também que deixaram os seus comentários. E nesse final de semana nós chegamos, meus amigos, acreditem, a 200 mil inscritos. E isso é uma grande conquista para esse canal e graças a Deus, às pessoas que nos ajudaram, em especial a minha esposa Iana e também a você que daí do outro lado nos assiste e que também se inscreveu nesse canal. Mais uma vez eu quero agradecer e mandar um abraço muito especial que aqui no Brasil e também em vários outros lugares do mundo nos assistem. Então a gente tá junto aqui e somos 200 mil inscritos. Meus amigos, e temos boas notícias. Provavelmente amanhã, na terça-feira, dia 26 de novembro, será assinado o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. E quem diz isso é o The Jerusalem Post.
Segundo consta no The Jerusalem Post, os Estados Unidos acreditam que Israel e Líbano concordaram com os termos do cessar-fogo. E aqui na matéria diz que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron, devem anunciar amanhã um cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hezbollah, de acordo com uma reportagem de uma agência de notícias saudita. Consta ainda que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria aprovado um cessar-fogo com o Líbano em princípio, enquanto se reunia com autoridades israelenses na noite de domingo, citando questões pendentes antes da aprovação. Ainda, meus amigos, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, disse que um acordo de cessar-fogo com o Líbano dependeria da aplicação que manteria o Hezbollah desarmado e longe da fronteira. Eu vou repetir essa parte, dizendo que um acordo de cessar-fogo com o Líbano dependeria da aplicação que manteria o Hezbollah desarmado e longe da fronteira. Então, pessoal, vocês acreditam nesse cessar-fogo que será divulgado amanhã, na terça-feira? Se sim, comenta aí. Se não, comenta também. Vamos debater um pouco sobre esse assunto. A gente torce por esse cessar-fogo porque a guerra já se alonga há alguns meses e muita gente tem sofrido com tudo isso. E a paz é tudo o que nós queremos. Então, a gente torce para que esse cessar-fogo seja de fato assinado e efetivado, porque caso seja assinado e não seja efetivado, a guerra voltará novamente muito em breve. Também o The Jerusalem Post publicou essa matéria dizendo que a IDF capturou armas do Hezbollah, meus amigos. Segundo consta, desde que a IDF começou a sua incursão terrestre no Líbano, no início de outubro, a IDF capturou inúmeras armas da organização terrorista Hezbollah. E estas são algumas das armas que foram capturadas. Aqui temos a imagem de um foguete, aqui mais armamentos, e aqui temos mais algumas dessas armas que foram capturadas pelas forças de defesa de Israel. Veja que tudo era adaptado para colocar armas. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu! Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!